Olá, tudo bem, turma? Bom, aula 3, ainda roteiro, tá? Distância entre dois pontos, exercício 4. Represente no plano cartesiano os pontos A, menos 2 e 5, B, 4 e menos 3, C, menos 2 e menos 6. Vértices do triângulo ABC e calcule o perímetro desse triângulo. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados, então calcule a medida de cada lado para somar. Eu dei uma adiantada aqui para representar os pontos A, B e C no plano cartesiano, tá? O ponto A, x e y, x menos 2, y 5. Então, sempre o primeiro número é x, então sempre eu vou partir na horizontal, ou para a direita ou para a esquerda. O segundo número, como sempre, é y, então o segundo número eu vou ou sempre para cima ou para baixo. Então, vamos lá. O A, menos 2 e 5, partindo da origem, menos 2 para x e subo até o 5 do y. O ponto B é 4 para x, então eu vou até o 4 de x, e o y, como é menos 3, então eu desço até o menos 3 de y, ponto B. Ponto C, menos 2 e menos 6, então até o menos 2 de x e desço até o menos 6 do y, o ponto C. Então tá aqui o meu triângulo ABC. Para achar o perímetro, eu vou ter que achar a distância do A até B. Eu vou ter que achar a distância do B até o C. E também vou ter que achar a distância desse ponto aqui, ó, do ponto A até o ponto C. Então, eu encontrando as três distâncias, aí eu somo e acho o perímetro, tá? O ponto A, para me ajudar, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 e 5. Ponto B, né, para ajudar, eu vou colocar aqui, ó, 4 e menos 3. O ponto C é menos 2 e menos 6. Ajudar por quê? Porque aqui eu já coloco, ó, x do A e y do A. X do B, y do B. X do C, y do C. Por quê? Porque para calcular a distância de um termo ao outro, como que eu devo fazer? Usar a fórmula, que a distância do A até o ponto C é raiz quadrada de... Desculpa, do A até o ponto B, tá? Vou fazer do A ao B primeiro. X do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, a distância do ponto A ao ponto B é raiz quadrada de... Olha o x do B, que é 4, menos... Olha o x do A, que é menos 2, aí ao quadrado, mais... Y do B é menos 3, menos o y do A, que é 5 ao quadrado. Então, a distância do A até o B é igual. Tem que seguir a fórmula, né? 4 mais 2 ao quadrado, mais... Aqui vai dar menos 8 ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual. 4 mais 2 é 6, 6 ao quadrado, mais... Menos 8 ao quadrado já dá para resolver a potência, 64. 6 ao quadrado é 36. A soma aqui, a soma vai dar 100. Então, a distância do ponto A ao ponto B, raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, vamos lá. Aqui, ó, do ponto A ao ponto B mede 10. Tem medida 10. Vamos achar agora aqui a distância do ponto A até o ponto C, tá bom? Então, aqui. A distância do A ao C é igual a raiz quadrada de x do C menos x do A ao quadrado mais y do C menos y do A ao quadrado. Então, a distância do ponto A ao ponto C é raiz quadrada de... O x do C é menos 2 menos o x do A é menos 2 também, ao quadrado mais... O y do C é menos 6 menos o y do A, que é 5 ao quadrado. Então, a distância do A até o C é igual. Menos 2, regrinha de sinal, mais 2 ao quadrado, mais... Menos 6 com menos 6 com menos 5 dá menos 11 ao quadrado.
Então, a distância do ponto A ao ponto C é igual. 2 menos 2 é 0, 0 ao quadrado é 0, 0 com menos 11 ao quadrado, que vai dar 121. E a raiz quadrada de 121, que é 11. Tá aqui. Do ponto A ao ponto C, tem medida igual a 11. Para achar o perímetro, então, falta achar essa medida aqui, ó, do B até o C, ok? Então, é o que nós vamos fazer agora. A distância do ponto B ao ponto C, raiz quadrada de x do C menos x do B ao quadrado mais y do C menos y do B ao quadrado. Então, a distância de B até C é igual x do C menos 2 menos x do B, 4, ao quadrado mais y do C menos 6 menos y do B menos 3 ao quadrado. A distância de B até C é raiz quadrada de menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6, aqui regrinha de sinal vai dar mais 3. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 6 mais 3 dá menos 3 ao quadrado. Então, 36 mais 9... Deu um tempo, né? Dá 45. Deixa eu só dar uma conferida. Distância de B até C. Menos 2, menos 4, menos 6 com menos 3. Tá certo? Então, a distância de B até C é igual a raiz quadrada de 45 não é inteira, ok? Então, se ela não é inteira, eu tenho que saber simplificar. Então, eu pego 45 e decomponho em fatores primos. 45 dá para dividir por 3, que vai dar 15. Que dividido por 3 vai dar 5. Que dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui, olha, o 3 repetiu 2 vezes, vezes 5. Então, vai ficar 3 ao quadrado e o 5 que ficou uma vez só, né? Então, se eu estou simplificando raiz quadrada, eu tenho que lembrar que 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. E que raiz quadrada de 5 não é inteira, ou se você preferir, o número que tem expoente igual ao índice, você simplifica e tira ele da raiz. Então, vai dar 3 raiz quadrada de 5, ok? Então, vamos achar esse perímetro, tá? O perímetro, então, é a soma da medida dos 3 lados. Então, um lado mede 10, o outro lado mede 11, o outro lado mede 3 raiz quadrada de 5. Então, número sozinho com número sozinho, então vai dar 21 mais o número que está com a raiz quadrada de 5. Não dá para juntar com o número sozinho, porque não são termos semelhantes, né? Então, o perímetro vai dar 21 mais 3 raiz quadrada de 5, ok? Bonitos e bonitas, obrigada, até a próxima.